Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa. A irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloca o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a Sua luz, nos dê as Suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver nessa noite. Muito feliz de estar aqui, como já foi falado, a última palestra do ano, e a gente vê bastante gente na casa, então é uma felicidade maravilhosa, esse ambiente, como já foi explicado também, preparado pela espiritualidade amiga para que a gente possa estar aqui reunido. E para que a gente possa estar aqui reunido justamente para buscar a nossa melhora interior, para buscar o nosso crescimento espiritual, que é o objetivo maior de estarmos aqui encarnados. Estamos aqui encarnados justamente com esse objetivo, de ser uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia. E como atingir esse objetivo? Como que a gente pode conseguir isso? Através do Evangelho de Jesus. Por isso que nós nos reunimos aqui para estudar o Evangelho. Através do Evangelho e principalmente através da vivência do Evangelho, porque a gente procura a casa, a gente ouve a palestra, muitos de vocês frequentam as escolas e a gente aprende. Mas basta aprender? Não, o importante é vivenciar. O importante é colocar em prática. E é assim que a gente consegue o nosso crescimento. Ele falou para a gente o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem mim. Então Jesus é um caminho para que a gente se ligue a Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. Através da prática, da vivência do Evangelho, a gente consegue essa ligação. Eu vou ler um trechinho de um livro de Joana de Ângeles, Amor Imbatível Amor, que ela fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Ela fala o seguinte, que Jesus, ante a transitoriedade dos valores terrestres e fugacidade do corpo, propôs a busca do reino de Deus e a sua justiça, elucidando que após essa primazia, tudo mais o será acrescentado. Isto é, estabelecendo o mais importante. O que é o mais importante? O sentido, o objetivo essencial. As demais aspirações se tornam secundárias e chegarão normalmente. Aonde está esse reino de Deus? Esse reino de Deus encontra-se na consciência tranquila, que resulta do dever retamente cumprido,
dos compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados com acerto. Graças a essa diretriz, a aquisição dos recursos faz-se com naturalidade, como um acréscimo que é a consciência básica. O que a gente está querendo dizer com isso, gente? Vivemos num mundo extremamente materialista, muito ligados ainda à matéria. E o que Jesus, quando ele trouxe esse ensinamento, buscai o reino de Deus e o demais lhe será acrescentado, e que a Joana explicou para a gente agora aqui. A gente buscar as coisas essenciais, as coisas do espírito, em detrimento das coisas materiais. E a gente faz isso, a gente faz justamente o contrário, nos ligamos muito às questões materiais, esquecendo as coisas do espírito. Jesus diz o seguinte: buscai o reino de Deus e o demais lhe será acrescentado. Através dessa busca do reino de Deus, a gente vai adquirir o equilíbrio necessário e as coisas materiais, o demais, eles vão vir de uma maneira natural para a gente. E a gente vai conseguir viver com serenidade, com tranquilidade, com um equilíbrio. E se a gente faz o contrário, se a gente se liga prioritariamente nas coisas materiais, o que acontece? Vem o desequilíbrio, vem a depressão, vem o sofrimento, vem as angústias, vem os desentendimentos familiares, desentendimentos com a sociedade, ou seja, o sofrimento. E não é isso que a gente quer. Então, cada vez que a gente procura a casa espírita, a gente procura com o objetivo de aprender o ensinamento de Jesus, o Evangelho, e o mais importante, que a gente coloque isso em prática. Através desse ensinamento a gente consegue essa tranquilidade, essa vida boa que a gente quer, a gente consegue a felicidade. E o tema da noite nos fala, o tema é: não julgueis para não serdes julgados. Um tema muito importante. Ele nos diz que, ele nos alerta, vamos acertar aqui a posição correta, sobre a importância da gente não julgar precipitadamente os nossos irmãos e não atirar a primeira pedra. Por quê? Porque, de um modo geral, a gente é muito benevolente com os nossos erros, né? E muito severos com os erros alheios. A gente está sempre pronto para julgar e para condenar, esquecendo de que nós também erramos. Nós vivemos ainda num planeta de expiação e provas, um planeta ainda de categoria inferior. E nós estamos iniciando a nossa trajetória evolutiva. Vamos recordar um pouquinho desse ensinamento, né? Todos criados simples e ignorantes, e todos chegaremos à perfeição. Por que isso? Porque Deus é soberanamente justo e bom. A bondade de Deus é infinita e sua justiça é perfeita. Então não tem privilégio. Todos criados iguais, simples e ignorantes, e todos chegaremos à perfeição. E tem uma longa estrada aí que nós vamos percorrer para atingirmos essa perfeição. E se nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, a gente diz que nós estamos iniciando a nossa trajetória evolutiva. Podemos fazer uma comparação com a criança na escola. Se ela está no ensino básico, ela está iniciando os estudos, e nós também. Se estamos num mundo de provas ainda, expiações, é porque estamos iniciando a nossa trajetória evolutiva. E o que acontece então? A gente erra. Se não errássemos, se já fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. A gente erra. Então, por isso, esse ensinamento de Jesus, para que a gente não julgue. Porque, da mesma maneira que a gente julgar, a gente vai ser julgado. E a gente vai falar uma historinha bem simples, uma historinha bem básica, mas para ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando, né? Então a gente diz o seguinte, que todos os dias tinha uma senhora que se chamava Dona Maria, né? E ela olhava pela vidraça da cozinha dela em direção à casa da vizinha, e principalmente em relação ao varal da vizinha, né? E ela comentava com os seus familiares: nossa, como os lençóis daquela mulher estão sujos. E aí no dia seguinte,
novamente na cozinha, né, e olhando mais uma vez para a casa da sua vizinha, né, e a vizinha estava lá estendendo a roupa, ela fala o seguinte: nossa, eu não sei como ela não tem vergonha de pendurar essas roupas tão sujas no varal. E assim o tempo foi passando, né, e todos os dias a Dona Maria, né, todos os dias que ela via a vizinha estendendo a roupa, ela criticava a vizinha e condenava a vizinha, achando que a vizinha estava colocando roupa suja no varal. Até que um dia, cansada já dessa situação, ela falou: eu vou alertar a minha vizinha, eu vou falar com ela. E aí, lá na janela da cozinha, a vizinha lá estendendo a roupa, ela foi abrir a janela. E qual não foi a surpresa dela, né? A hora que ela colocou a mão na janela, ela viu que ficou uma marca da mão dela na janela. Aí ela pegou um pano e passou um pano na vidraça. E ela viu que o pano ficou bastante sujo. Ela ficou surpresa, né? Mas aí ela pegou o pano e limpou toda a vidraça, né? Fez uma limpeza completa ali. E qual não foi a surpresa dela quando ela olhou para fora? O que ela viu? Roupas penduradas no varais, roupas muito limpas, roupas muito alvas, muito brilhantes. Aí ela descobriu que, na realidade, o que estava sujo não era a roupa da vizinha. O que estava sujo era a vidraça dela. É uma historinha bem boba, né? Bem simples, mas mostra o nosso comportamento. Nós também muitas vezes temos essa atitude, né? Olhamos um ato do nosso semelhante e já julgamos e já condenamos. Precisamos tomar muito cuidado com isso, gente. E vamos buscar agora, então, no Evangelho de Jesus, né, duas passagens que ele ilustra bem esse tema. A primeira dela diz o seguinte: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E uma outra mais ilustrativa ainda, que a gente vai desenvolver um pouquinho mais, né? Ela diz o seguinte: então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela sua lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eles diziam isso para tentarem Jesus, né, para terem do que o acusar. Aí Jesus, porém, abaixou e começou a escrever na areia com o dedo. Mas eles continuaram a interrogar Jesus. Aí então Jesus se levanta e diz o seguinte: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus abaixou novamente e continuou a escrever na areia. Aí aqueles homens que estavam lá acusando a mulher, né, que estavam interrogando a Jesus, o que aconteceu? Eles começaram a ir embora, um por um, começando pelos mais velhos, até que ficou somente Jesus e a mulher. E aí então Jesus se levanta e pergunta para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde para ele: ninguém, Senhor. E ele fala então, né? Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 8. Muito bem, essas duas passagens, elas ilustram de uma maneira maravilhosa, né, o tema da noite, para que a gente não julgue, né? Então, na segunda passagem, a gente pode perceber claramente qual que era o objetivo dos escribas e dos fariseus. Eles queriam colocar Jesus contra a lei de Moisés. Por isso que eles estavam interrogando a Jesus. Só que Jesus conseguiu sair de uma maneira bastante inteligente, né? Ele conseguiu fugir dessa armadilha e, mais ainda, deu uma lição de moral para todos eles.
E um outro ponto muito importante que a gente pode tirar de ensinamento dessa passagem. Muito bem, a mulher foi surpreendida em adultério. Alguém comete adultério sozinha? Não, né? Então, onde estava o parceiro dela? Onde estava o homem? Porque apenas a mulher é que tinha que ser apedrejada. Né? Eles falaram que a lei de Moisés recomendava a lapidação para quem fosse pego em adultério. A lapidação é justamente a morte pelo apedrejamento. Por que a mulher apenas tinha que ser apedrejada? E o homem? Por que o homem não estava lá com ela? Porque se a gente for ver, eles falaram da lei de Moisés. Se nós formos ver no Velho Testamento, em Levítico, ele recomenda que os dois sofressem a lapidação. Então não era justo que apenas a mulher estivesse ali. Acontece o seguinte, né? A sociedade daquele tempo, bastante patriarcal, bastante machista, com o tempo ela foi condenando apenas a mulher e livrando o homem. Então uma atitude só por esse ponto já bastante errada, né? E quando Jesus afirma, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, o que ele estava pretendendo? Ele estava pretendendo que cada um ali consultasse a sua consciência, que cada um verificasse se tivesse autoridade moral para estar condenando aquela mulher. E aí ele se abaixou e ficou esperando, né? Esperando o resultado da palavra que ele tinha passado para ver o que acontecia. E realmente todos eles perceberam que não tinha autoridade moral para julgar a mulher. E Jesus? Aí ele se levanta, ele está sozinho com a mulher, e ele diz aquela frase, né? Vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus tinha sim autoridade, só que ele não julgou, ele não condenou, ele não falou que era para apedrejar, não falou que não era para apedrejar, ele simplesmente disse, vá e não peques mais. Quando ele diz, vá, o que a gente pode tirar desse ensinamento? Somente a Deus cabe o julgamento. A nós homens, nós não temos realmente nenhuma autoridade para julgar o nosso semelhante. Por quê? Porque como nós falamos já, somos errantes também, a gente também erra. Então cabe apenas a Deus julgar. E quando ele diz, não peques mais, aí ele está demonstrando a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que Ele sempre dá a oportunidade de nós recomeçarmos, de nós corrigirmos o nosso erro. Então Ele falou para a mulher, vai e não peques mais. Então corrija o seu erro, corrija a sua atitude. E é assim que a gente deve buscar a nossa ação, porque a gente vai errar. Nós vamos errar, mas vamos consultar a nossa consciência como ele recomendou, perceber o nosso erro e buscar não errar mais. Ah, mas eu errei de novo. Tudo bem, gente. Errou de novo? Busque não errar mais. Devagarzinho a gente vai conseguindo a nossa transformação. A gente vai conseguindo a nossa melhora interior. Agora a gente está falando de não julgar, de não condenar, né? Talvez vocês estejam pensando, mas será que Jesus falava que então a gente não deve combater o mal, que a gente não deve, se alguém está errando, a gente não tem que fazer nada? Não, o ensinamento de Jesus não é esse, ele está falando para a gente não julgar, mesmo porque em várias passagens do Evangelho, a gente vê o mestre, né, repreendendo os fariseus, repreendendo os doutores da lei, quando ele fala, né, chamando de hipócritas e de víboras. Por quê? Porque eles não faziam aquilo que pregavam. Então, ele não estava falando para a gente não combater o mal. A gente tem que realmente, se a gente vê alguma coisa errada, a gente tem que combater o mal. Ele estava falando para a gente não julgar a pessoa. Por que não julgar a pessoa? Lembra que a gente falou da estrada evolutiva, de tudo que a gente tem que passar para atingir a perfeição? A gente não sabe o que aquela pessoa passou, a gente não sabe a situação dela, a gente não sabe o estágio evolutivo em que ela se encontra. Então não cabe a nós julgar. Não temos autoridade moral
para julgar essa pessoa. Isso apenas Deus tem, como nós já falamos. E como devemos agir, né, perante os nossos semelhantes? Então a gente vai a Kardec nesse momento, né? Ele faz uma pergunta, está no Livro dos Espíritos, uma pergunta bem interessante. Ele diz o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? Quando a gente pensa em caridade, né, a gente já vai falar a resposta aqui. Normalmente a gente pensa o quê? Em doação, caridade material, não é isso? Vamos ver a resposta que foi dada para o Kardec. O que o Espírito da Verdade falou para o Kardec? Ele disse o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha só, hein? Esse é o sentido da caridade. Benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com todo mundo. Indulgência para com as imperfeições, para com os erros dos nossos semelhantes. E perdão das ofensas. Será que é fácil a gente agir dessa maneira? Sabemos que é difícil, né? Não é fácil. Por quê? Como a gente falou, estamos iniciando a nossa trajetória evolutiva, ainda erramos, ainda temos muito do orgulho, muito do egoísmo. Isso nos impede de conseguir ter essa atitude, e agir dessa maneira como Jesus gostaria que a gente agisse, né? Interpretar a caridade dessa maneira. Então a gente tem uma dificuldade grande, né? Tem mais um ensinamento de Jesus, né? Ele fala que a gente vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no nosso. A gente vê o defeito do nosso irmão muito facilmente e não vê o nosso defeito, né? Tem até aquela frase clássica que vocês devem conhecer, né? Quando a gente aponta, né? Tem um dedo apontando, mas tem 3 apontando para a gente, né? Então é muito fácil a gente ver o erro do outro e não ver o nosso erro. E o que a gente tem que buscar então, gente? Temos que buscar o nosso conhecimento interior, né? Aí a gente vai até Sócrates, lá muito antes de Jesus. O que Sócrates recomendava para a gente? Conhece-te a ti mesmo. E depois vem Santo Agostinho, né? A pergunta que foi feita também está no Livro dos Espíritos, né? Qual a melhor maneira, né, para que a gente consiga atingir a nossa evolução? Não é exatamente assim que está lá, mas é assim que eu estou lembrando. O que ele respondeu? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E depois tem uma mensagem também, né, que ele fala, né? Faze como eu fazia, né? Quando ele se recolhia à noite, procure passar em revista o seu dia, né? E procura ver, né, se você não maltratou ninguém, se você não agrediu ninguém, se você não deixou de fazer o bem para ninguém, se ninguém tem motivo de queixa para com você, né? Ele nos convida para que a gente faça essa reflexão, para que a gente faça esse balanço diário. Por quê? Agindo dessa maneira, a gente vai ver o que está errado na gente e devagarzinho a gente vai se transformando. A gente vai se transformando em pessoas melhores. A gente vai conseguindo fazer a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. A gente ouve muito falar isso aqui na Casa Espírita, né? E o que é essa reforma íntima? É a gente se transformar, a gente tirar as coisas que são ruins, que estão no nosso coração, que estão no nosso comportamento e transformar isso em coisas melhores. Tem um livro que eu gosto muito, né, um livro verdinho, que se chama Manual Prático do Espírita, do Ney Prieto Pérez. O Ney Prieto Pérez era um engenheiro, né? Então ele traz uma coisa bem prática mesmo, por isso que esse livro se chama Manual Prático do Espírita. E ele fala, né, se você quer se corrigir dessa maneira, faça isso, é uma receita de bolo de um engenheiro. Mas eu gosto muito porque eu sou engenheiro também, né? Então tudo bem. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: tem uma figura lá que ele descreve bem como que é a reforma íntima, como que ele imagina isso. Tem um degrau, uma escada, com 3 degraus, e uma pessoa começando a subir essa escada. No primeiro degrau, o que está escrito? Vícios. No segundo degrau, defeitos. E no terceiro degrau, virtudes.
Então, o que é a reforma íntima, a nossa reforma interior proposta pela doutrina espírita para que a gente alcance, né, os nossos objetivos da nossa encarnação, que é a nossa melhora interior, que é a nossa evolução. É realmente a gente eliminar os nossos vícios, a gente minimizar os nossos defeitos e a gente buscar desenvolver as nossas virtudes. Isso é a gente fazer a nossa reforma interior. Em relação ao tema da noite, não julgar, a gente precisa se colocar no lugar do nosso irmão, né? Isso se chama a indulgência. Por quê? Porque, como nós falamos, a gente erra também. E se a gente tivesse uma situação semelhante, né, condenando um irmão nosso, mas se a gente tivesse passando o que ele está passando, né, uma situação de miséria, uma situação de abandono, uma situação de injustiça, qual seria a nossa atitude? Será que a gente teria uma atitude diferente daquela que ele está tendo? Não dá para a gente afirmar isso, gente. Só passando realmente pela experiência. Tá? Não temos autoridade moral, conforme nós falamos, para julgar. Então, não temos que julgar, temos que realmente combater o mal, mas não julgar. Praticar a indulgência, se colocar no lugar do nosso irmão, né? E por isso até, né, que quando Pedro pergunta a Jesus: Mestre, mas quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que me ofende, né, que peca contra mim? 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Não te digo 7 vezes, porém 70 vezes 7, ou seja, sempre. E o perdão tem muito a ver, né, com a indulgência, né, com o fato de não julgar. Por isso que Jesus recomenda perdoar sempre, né? E por isso também a gente acabou de fazer aqui na prece inicial, o nosso irmão nos convidou para a gente fazer a oração do Pai Nosso. E tem uma frasezinha lá que normalmente a gente faz de maneira mecânica, e que a gente precisava prestar um pouquinho mais de atenção nela, né? A gente diz o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Olha só o que a gente está falando. Nós estamos nos dirigindo a Deus. E a gente está falando o seguinte para Deus: Deus, você me perdoa no mesmo peso que eu vou perdoar o meu irmão. Aí a gente conseguiu entender exatamente por que Jesus falava para a gente não julgar, né? Então, se a gente está julgando, se a gente não está perdoando, como é que a gente vai querer que Deus perdoe a gente? Então é muito importante isso, né? E como que a gente busca perdoar os nossos irmãos? A gente falou que a gente erra, né, gente? É muito importante também isso. A gente precisa primeiro se auto-perdoar. Eu falei que a gente erra, e realmente a gente erra, porque estamos iniciando a nossa trajetória evolutiva. Então a gente erra, mas quando a gente erra, a gente precisa buscar o auto-perdão. O que é o auto-perdão? É aprender com o erro, é ter uma atitude responsável, é assumir a responsabilidade pelo erro, é se arrepender, é buscar aprender com o erro e, o mais importante, é fazer a reparação. E quem não consegue fazer isso, quem não consegue praticar o auto-perdão, não consegue perdoar também. Isso é uma coisa muito importante, né? Por quê? Porque a pessoa que é extremamente rigorosa consigo mesmo, ela se julgando, se condenando, se punindo, ela faz isso com os outros também. Então a pessoa que não consegue se auto-perdoar, não consegue perdoar os outros, né? Por isso, por esse motivo é que Jesus sempre nos chama a atenção para que a gente não julgue. Por quê? Porque isso é muito nocivo para nós e para todos, né? Então precisamos aprender isso e colocar em prática também, né? Quando foi perguntado para Jesus qual era o maior dos mandamentos, qual foi a resposta deles? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Falamos do auto-perdão, gente, ao próximo como a ti mesmo. A gente buscar o auto-amor também. Muito importante isso. Porque o que é auto-amor? Às vezes a pessoa pensa, você está querendo que nós sejamos egoístas. Auto-amor é egoísmo? Não. Auto-amor é a gente exercitar
atitudes que sejam boas para nós. A gente querer crescer intelectualmente, a gente querer crescer moralmente, a gente buscar aprender, a gente buscar estudar, a gente buscar se melhorar. Isso é auto-amor. E quando a gente pratica o auto-amor, isso é uma coisa bem importante que a gente procura, que a gente precisa entender, né? Nós só damos daquilo que nós temos. Como que a gente vai amar o nosso próximo se a gente não tem amor dentro da gente? Então, através do auto-amor, a gente busca se encher de amor. A partir do momento que nós estamos fazendo isso, nós estamos nos capacitando para amar o nosso próximo e para amar a Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho recomendado por Jesus. Buscarmos aprender o seu Evangelho e, através da vivência do Evangelho, colocarmos esse amor na nossa vida para que a gente possa transmitir esse amor para todas as pessoas que convivem com a gente. A gente falou lá no comecinho, né, da nossa conversa, que a gente sempre busca a paz, né, a gente busca a serenidade, a gente busca a tranquilidade, a gente busca viver bem. Não é isso que nós queremos? Nós queremos a felicidade. E qual é o caminho? Mais uma vez a gente repete. O caminho é o Evangelho de Jesus. O caminho é a gente aprender e o caminho é a gente praticar. Com isso a gente vai conseguir se tornar uma pessoa melhor, um pouquinho de cada vez. E com essa atitude a gente vai conseguir realmente conviver melhor e sermos realmente aquilo que Jesus, aquilo que Deus espera que a gente seja. Era isso que eu tinha que passar para vocês essa noite. Muito obrigado. Que possamos unir os nossos corações em prece de gratidão, vibrações de amor, de serenidade, por tantos lugares que precisam, que sejamos pontos de luz nos ambientes de nossa convivência, com as pessoas que passam pelas nossas vidas, as pessoas que são e estão conosco. Temos tantas dificuldades, tantos desencontros, mas se lembrarmos da centelha divina que carregamos dentro de nós, vamos recordar que somos, sim, pontos de luz e podemos fazer essa luz chegar aonde for necessário. Que essa nossa vibração de amor, de paz e de serenidade possa partir desta casa abençoada, chegando a tantos lares, muitas vezes o nosso próprio lar. Há lares que estão em grandes desencontros. Que esta luz possa chegar a orfanatos, a asilos, presídios, leitos de hospitais, a lugares aonde talvez não possamos imaginar, mas que os missionários benfeitores do plano maior, contando com a nossa vibração de amor, possam levar essa luz a tantos lugares. E assim como os discípulos de Emaús, nós também falamos: fica conosco, Senhor. Fica conosco porque já cai a noite e nós precisamos da Tua presença amiga. Fica conosco, Senhor, porque são tantas as dificuldades que ainda permitimos que atrapalhem o nosso dia a dia. Mas, Senhor, com a Tua presença, com os Teus ensinamentos, poderemos nós fazer essa centelha divina brilhar cada vez mais e sermos pontos de luz, primeiramente para nós mesmos
e para todos aqueles que precisarem. Que tenhamos a paz necessária para esta noite, que tenhamos a serenidade para o retorno aos nossos lares, mas também muita paz e muita serenidade para este ano que se inicia. Que façamos não só aquelas palavras pensadas de um feliz 2020, que tenhamos cada dia um dia feliz, sereno e tranquilo, colaborando pelo bem comum. Fiquemos em paz e que possamos viver este amor a cada dia. Boa noite.